Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Meus irmãos, eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, que você abrisse ela junto comigo, no livro de Jeremias, no capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, nós vamos estar estudando a palavra do Senhor nessa noite, e aprendendo um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu quero falar nessa noite aqui sobre um tema, descobrindo o pensamento do Senhor. Descobrindo o pensamento do Senhor. E é um texto baseado no livro de Jeremias, é um tema que eu tenho tirado desse texto, e eu creio que Deus aqui Ele tem promessas grandes para as nossas vidas, mas é importante cada um de nós estar pronto para ouvir. A palavra de Deus, ela diz no livro de Tiago, todo homem, porém, esteja pronto para ouvir. E é o que Deus espera cada um de nós. Quando você toma uma iniciativa, hoje eu vou para a igreja, que você venha pronto para ouvir. Ouvir o que Deus tem para falar para você, tá? E quando eu estava estudando essa palavra, Deus falou ao meu coração. E quando Ele fala conosco, e Ele fala nos levando para uma vida vitoriosa, tá? Ele sempre mostra e começa a revelar o que Ele pensa para nós. Qual é o pensamento, qual é o plano, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, as pessoas não conseguem se tranquilizar, né, diante do Senhor, elas não conseguem parar para poder ouvir o Senhor falando com ela. Há poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e eu disse para ela, olha, Deus fala conosco. Ela disse, mas como é que Deus fala? Eu nunca ouvi Deus falando. Meus irmãos, a Bíblia fala, Deus é Espírito, e Ele comunica no nosso espírito, e Ele fala através da sua palavra, e Ele nos orienta através da palavra dEle, e essas orientações que Ele traz através da palavra, elas são puras e são verdadeiras, que nos levam a caminhar uma vida vitoriosa aqui neste mundo, tá? E nós vamos ler aqui o texto da palavra, que nós encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 até o versículo 14. Jeremias 29, 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos a este lugar, donde vos mandei para o exílio. Amém. Falemos com o Senhor. Pai, eu quero estar te louvando pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que ela mesmo disse, através do profeta Jeremias, que a tua palavra ela é como um martelo que esmiuça a rocha. Senhor, tu conhece cada coração que está aqui nesta noite. Se porventura há um coração, Senhor, que está endurecido, Pai, eu oro no nome do Senhor, para que através dessa palavra, esse coração seja esmiuçado diante do Senhor. Que cada um, Senhor, venha se render diante de Ti, a se dobrar diante da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela faz estremecer, Senhor, o universo. A voz do Senhor, ela faz estremecer o coração do ser humano, Pai. Eu oro nesse momento, para que o Senhor possa fazer isso nesta noite, por todas
todas as pessoas, Senhor, em todas as pessoas que estão nesse momento, ouvindo a Tua palavra, assistindo, Senhor, este culto. Deus, eu oro para que o Senhor faça algo novo em cada coração, Pai. Que a vida de cada pessoa não continue a mesma, mas que continue uma vida, Senhor, com reverência diante de Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus ele falando através do profeta Jeremias, e ele começa a falar aqui algumas coisas que são importantes para nós. Primeiro ele vem falando aqui, que ele sabe que pensamento ele tem a nosso respeito. Nós não sabemos, muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, imaginamos um monte de coisa, pensamos muitas vezes pensamos mal da pessoa, muitas vezes pensamos bem da pessoa, mas diz a Bíblia, Deus ele sabe que pensamento ele tem a nosso respeito, e ele diz na sua palavra, que é pensamento de paz, não é pensamento de mal, que ele pensa a nosso respeito. Meus irmãos, por isso que a Bíblia fala, que Deus ele não pensa como o homem pensa. Deus ele pensa, o pensamento de Deus é um pensamento de amor, é um pensamento que muda o coração do ser humano. A Bíblia diz, que fala lá que com amor eterno eu te atraí. Deus ele atrai o ser humano através do amor, nós somos atraídos pelo amor de Deus. Por isso é importante na nossa vida, descobrir o pensamento do Senhor para a minha vida. O que o Senhor pensa a meu respeito? O diabo ele trabalha para levar para a vida do ser humano a derrota, a miséria, a desgraça do passado da vida do ser humano. O diabo sempre leva a pessoa a ficar maquinando, pensando em todo o tipo de mal que ele já fez ou que alguém fez contra a vida dele. Deus ele não é assim. Deus ele trabalha na nossa mente, trabalha através da sua palavra, para levar a pessoa a pensar o que ele pensa a respeito de nós. E diz a palavra que ele tem pensamento de paz a nosso respeito. Então, meu amado, muitas vezes as pessoas elas ficam se preocupando, sofrendo. Será que o que Deus está pensando de mim? Deus tem um pensamento de paz a seu respeito. Não importa, meu amado, o que você já fez, não importa o que já aconteceu com você, para Deus isso não importa, isso tudo é passado. O que Deus está olhando agora é para a minha vida, e olha para cada um de nós, e Ele está pensando agora um pensamento de paz. Eu quero mudar a sua vida, eu quero colocar você numa vida melhor, eu quero transformar esse quadro de vida que você teve até hoje, eu quero fazer isso. Por isso, meu amado, é importante você descobrir isso para a sua vida. E eu separei aqui alguns pontos que são importantes, para nós podermos descobrir o pensamento do Senhor a nosso respeito. Primeiro ponto que eu separei aqui, Deus pensa para o ser humano, de dar para ele uma vida tranquila. Diz para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te dar uma vida tranquila. Amém, irmão? Deus quer dar para nós uma vida tranquila, isso é, Ele quer tirar o ser humano dessa agitação que o mundo está levando as pessoas a viverem. O mundo tem se organizado e está se preparando dia após dia para levar o ser humano a viver uma vida corrida, estressada, porque se nós vivemos uma vida estressada, nós vamos passar esse estresse para outras pessoas também. E meus amados, como é tão difícil viver com uma pessoa estressada, não é verdade? Talvez você está dizendo, o meu patrão é desse jeito, a minha esposa é assim, o meu marido é assim. Deus está querendo dar uma vida tranquila, Deus está querendo mudar esse quadro de vida, Deus está querendo agir em cada coração e mudar isso no ser humano. É o propósito, é o pensamento de Deus fazer isso acontecer na vida do ser humano.
No livro de Gênesis, quando Deus criou Adão, diz a Bíblia lá no capítulo 2, versículo 15 e 16, ali diz Deus, quando ele criou Adão, ele colocou Adão no jardim do Éden, e Deus tinha preparado tudo melhor para o Adão. O Adão ele só tinha tranquilidade no seu coração, não precisava se preocupar com nada, porque tudo estava preparado para ele. E aí Deus começou a observar, e Deus começou a ver algumas coisas que faltavam na vida de Adão. Adão estava vivendo tranquilo, mas ainda havia uma coisa que faltava na vida dele. Adão não estava completo, faltava uma esposa para ele. E Deus, ele cria uma esposa para Adão. Deus forma, uma esposa para ele. E diz a palavra que Deus tira uma das costelas de Adão e transforma numa mulher e traz para Adão e fala: aqui está, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Meu irmão, Deus queria tranquilizar aquele sofrimento que havia no Adão. Era pequeno? Talvez era, mas talvez era grande. A solidão que havia no coração de Adão talvez era enorme, mas Deus queria tranquilizar aquilo, e Deus tranquilizou. Deus tranquilizou, e essa tranquilidade durou pouco, meu amado. Ela não durou muito tempo. Diz a Bíblia que um certo dia, lá voltando no capítulo 2, versículo 15 e o 16, ali diz, quando Deus criou Adão, Deus colocou ele no jardim do Éden, e ele disse, que aí Deus falou para Adão, lá fala bem claramente, Deus deu uma ordem para Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas daquela que está no meio do jardim, você não vai comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. A ordem de Deus, Deus deixou bem claro, mas Deus ele falou com quem? Com Adão. A Eva ainda não existia, o Adão estava sozinho, Deus falou com ele sozinho. Meus irmãos, uma coisa que eu falei no casamento do Eli domingo, e depois eu estava pensando, muitas vezes a gente não fala tudo, mas eu estava pensando depois, quando eu disse lá, não sei os irmãos se lembram, mas eu disse lá, eu pedi para os maridos, cuide da sua mulher. Vocês se lembram que eu falei isso? Maridos, cuide da sua esposa. Deus, quando criou o Adão e a Eva, Deus colocou uma responsabilidade para Adão poder cuidar da Eva. Mas agora, a coisa que eu acabei esquecendo de dizer, durante a semana eu pensei, eu não posso deixar sem falar. Mulheres, deixe o marido cuidar de vocês. Que existe muitas mulheres que não deixam o marido cuidar dela. Eu tenho o meu trabalho, eu sei o que eu faço sozinha, eu tomo minhas decisões sozinha. Está errado, completamente errado. O que a Bíblia diz? Que o marido ele é o cabeça da mulher, o marido é o cabeça do lar. Então, meus amados, minhas amadas, deixa o marido cuidar de vocês, para vocês poderem viverem uma vida tranquila. E sabe, se a gente olhar hoje, a gente vê mais mulheres estressadas que os homens. Não quero criticar as mulheres, não. Mas a gente vê mais mulheres estressadas do que os homens. E se for analisar a vida delas, elas não estão deixando o marido cuidar delas. Elas têm o seu negócio próprio, elas tomam as decisões próprias, elas vão aonde elas querem, elas falam, marido, olha, nem fala marido, olha, eu estou saindo. Está errado, minhas amadas. E a tranquilidade não vem. É preciso estar buscando essa tranquilidade. Esse é o pensamento que Deus tem para a vida das irmãs. Tá, minhas amadas? Quer viver uma vida tranquila? Deixa o esposo cuidar de vocês. O marido quer cuidar. Vou falar como homem. O prazer do marido é cuidar da esposa, não é, maridos? É o prazer dele. É o prazer do marido é cuidar dela, zelar ela, porque ele quer ver uma princesa. Ele quer ver aquela que ele encontrou quando ele namorava, até a morte separar. Ele quer ver, mas ela precisa deixar ser cuidada por ele.
Nunca resista o cuidado dele por você, não. Amém? Então, veja bem, o propósito de Deus, o pensamento dele é que nós podemos viver uma vida tranquila aqui nesse mundo, mesmo no mundo de luta e de sofrimento, mas Deus, ele quer que nós possamos buscar essa vida tranquila. No decorrer do tempo, depois que a Eva foi formada, da costela de Adão, passou um tempo, diz a Bíblia, Eva estava dando uma voltinha, eu disse isso lá no casamento, Eva estava longe do marido, e no momento que ela estava separada do marido, meio distanciada do marido, diz a Bíblia, quem aparece para Eva? Aparece a serpente, e aonde Satanás se incorpora nela, e aquela serpente passa a falar, e engana Eva, e diz a Bíblia, que Eva comeu do fruto e também deu ao seu marido, e ele comeu, e o pecado entrou no mundo, e aquela tranquilidade que havia lá no Éden, ela foi roubada, Satanás roubou aquela tranquilidade, e Adão e Eva dali começaram a ver sofrimento, e diz a palavra, Deus expulsou eles do jardim. Meus irmãos, quantos mares de rosa muitas vezes os casais estão vivendo, mas por não obedecerem à palavra do Senhor, acaba perdendo a comunhão com o Senhor, e aí são retirados da presença do Senhor. Meus irmãos, Deus promete uma vida tranquila, Deus promete. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus, ele disse novamente, eu vou trazer paz para a humanidade. E se nós analisarmos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecaram, Deus logo diz para Satanás, Satanás, vai nascer alguém da mulher que vai esmagar a tua cabeça. Vai nascer. E Jesus, ele nasceu e veio, esmagou a cabeça da antiga serpente, que é Satanás, e para nos dar uma vida tranquila novamente. Amém, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a mim, Deus amou você, Deus amou a cada pessoa que existe no mundo de uma maneira toda especial, que ele deu o único filho dele, Jesus, para morrer em nosso lugar, para poder de novo restaurar a vida tranquila do ser humano. Por isso Deus quer te dar uma vida tranquila, não deixa o diabo roubar essa tranquilidade do seu coração. Vamos só analisar um pouquinho, quantas vezes você tem um momento com Deus, fala, Senhor, amanhã, talvez o seu momento de estudo, de comunhão com o Senhor, é pela manhã, aí você acorda, você está estudando, está tranquilo, de repente vem um pensamento, tem que sair agora, o diabo está lançando pensamento na sua cabeça, para tirar a sua comunhão com o Senhor, de repente o telefone toca, e você corre lá, atende. Meus irmãos, isso tudo é luta, é batalha. Eu me lembro, a gente estava um dia fazendo uma visita, na casa de uma pessoa, olha, a gente viu assim um ataque tão maligno, o diabo atacando tanto, que eu nunca vi o telefone tocar tanto como aquele dia, e até a pessoa falou, olha, eu tanta gente nunca ligou para mim tanto como foi nesse dia. Tirar a tranquilidade, tirar um momento onde que Deus iria agir no coração da pessoa. Eu disse para a pessoa, desliga o telefone, vamos falar, vamos conversar. E meus irmãos, o diabo ele trabalha de todos os meios para poder tirar a tranquilidade do coração. A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9 ele diz, logo, muito mais agora, sendo inimigos de Deus, somos reconciliados com Cristo. Amém, irmãos? Então, nós somos reconciliados com Cristo Jesus, para poder agora viver novamente uma vida livre, uma vida liberta, uma vida tranquila, para poder adorar o Senhor. Essa é a tranquilidade que Deus nos dá, Ele nos oferece. Agora, meus irmãos, ela não cai assim como cai a chuva sobre nós. Alguma coisa nós precisamos de tomar alguma iniciativa. Primeira iniciativa, ouvir a voz do Senhor. E buscar, Senhor, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Veja o que Ele fala aqui no texto que nós lemos.
Aqui diz: se nós buscarmos o Senhor, Ele vai deixar ser achado por nós. Não importa onde que eu esteja, mas se eu busco a Ele, se eu passo a buscar, se eu passo a orar, o Senhor vai deixar ser achado por nós. Nós vamos achar Ele, vamos novamente ter aquele encontro, e aquela vida tranquila, ela começa a vir sobre nós. A tranquilidade ela vem, a paz ela começa a vir, a alegria ela começa a fluir novamente no nosso coração. No livro de Efésios, no capítulo 2, verso 4, ele fala de novo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Veja o que a palavra diz ali: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado tem matado a tranquilidade no coração das pessoas. Os delitos, ofensa, crime, gravíssimo diante do Senhor. Diz a palavra: estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida novamente Cristo nos deu vida para a gente poder viver uma vida tranquila, uma vida na presença do Senhor, para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida. Jesus fala em João 10:10, né? Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E meus amados, esse ladrão que se chama Satanás, ele está roubando a tranquilidade e a felicidade de muitas pessoas. Não deixe isso acontecer. Dê um basta nele. Fala: chega, na minha vida agora mais não. Eu quero a graça do Senhor. Deus promete na sua palavra uma vida tranquila para a minha vida, e eu vou viver essa tranquilidade. Eu não quero mais viver essa vida agitada, eu não quero mais viver longe da presença do Senhor, mas eu quero viver debaixo da graça do Senhor, desfrutando o que Deus tem de melhor para a minha vida. Eu preciso tomar iniciativa, você precisa tomar iniciativa. A Bíblia fala lá no livro de Isaías, no capítulo 1, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus está dizendo? Primeiro, eu tenho que querer. Segundo, ouvir, porque quando eu quero, Deus age no meu querer. Deus criou o homem e deixou ele com livre-arbítrio, para ele poder escolher o que ele quer, mas Deus quer que você escolha ter uma vida tranquila. Amém? Esse é o propósito de Deus. Deus quer que nós tenhamos essa vida tranquila, que toda agitação ela seja longe da nossa vida. Amém, irmãos? Segundo princípio, para mim poder descobrir os pensamentos do Senhor, Deus ele veio para libertar o homem das opressões. Jesus, ele veio para nos libertar de qualquer tipo de opressão que nós temos, o ser humano. Jesus, ele veio pôr em liberdade o ser humano. E meus irmãos, quantas pessoas que conhecem a verdade, mas estão debaixo de opressões. Aonde que são opressões? Aí maligna, que o diabo tem destruído muitas vidas, amarrado vidas. Jesus, ele veio para poder libertar essas pessoas e pôr elas em liberdade. Eu estava conversando esses dias com um pastor lá de Vitória, e ele disse para mim, ele falou: olha, o que eu conheço de cristãos evangélicos que são enrolados, ele falou, é uma vergonha. O que é isso, meu amado? É opressão. A pessoa está debaixo de uma opressão, porque no mundo, antes dele conhecer a Cristo, antes dele vir para a igreja, ele vivia enrolando os outros, mas aquela velha vida ele trouxe junto para dentro da igreja, e ele não quer agora abrir mão daquela opressão, ele não quer buscar libertação em Cristo Jesus para a vida dele. Em João 8,32 diz a Bíblia, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer quem é o meu libertador, e eu preciso buscar libertação para a minha vida. Eu preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, nessa área eu estou oprimido.
Vocês se lembram que aquela vez que eu falei que o pastor ele colocou uma lei na igreja, que todas as mulheres tinham que vir de sapato? Que a mulher não poderia vir mais de sandália? Que opressão, meu amado! Porque todas as vezes que o pastor ele estava no culto, ele olhava, ele via um pé de uma mulher, ele pecava, ele cobiçava o pé dela. Ele era atraído pelos pés das irmãs. Meu amado, que opressão! Eu conheci um outro pastor que ele também, ele chegou até a dizer, né? Ele falou no culto, né? Fez uma reunião de membros, e ele disse: olha, eu vou pedir para as irmãs, pelo amor de Deus, me ajudem a ser liberto. Porque ele não podia olhar para uma irmã e ver um pouquinho um decote. Ele cobiçava. Opressão, meu amado. Opressão. E a pessoa está debaixo de uma opressão. E o que a Bíblia fala? Jesus, ele veio para libertar a pessoa de qualquer tipo de opressão que está amarrando a vida dela. Jesus, ele veio fazer isso. O pensamento de Deus a respeito do ser humano é pôr o ser humano em liberdade, livrar ele de qualquer opressão. Uma vez uma pessoa, ela contou na igreja, eu vou falar um testemunho, nem foi um testemunho, né? Ela contou na igreja que antes ela era como um cachorrinho na mão do diabo, que o diabo tinha ele na corda, levava ele aonde que queria, para lá e para cá. E ela contou isso, né? Ele disse na igreja, depois falou: hoje eu estou agora na presença do Senhor, eu estou livre, e nunca mais eu volto para lá. Sabe o que aconteceu? Com pouco tempo ele se levanta, se revolta contra o pastor, e o que aconteceu com ele? Está de novo sendo levado pelo diabo numa correntinha. A expressão que ele usou, ele não foi fiel, não foi firme, e acabou sendo levado. Então, meus amados, que tipo de opressão, muitas vezes que as pessoas estão vivendo? Talvez você pense o seguinte: mas eu estou na igreja há tantos anos, eu nasci na igreja, eu fui batizado na igreja, eu tenho comunhão, eu busco a presença do Senhor, mas que tipo de opressão que eu tenho? A Bíblia fala no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 11, diz a Bíblia que ali Jesus estava no templo, e ele, aliás, fala que estava numa sinagoga, e quando ele estava ali, e de repente, quando ele estava ali naquela sinagoga, diz a palavra que entra uma mulher encurvada, com um espírito de enfermidade, e diz a Bíblia que Jesus, ele chega, e ele diz para aquela mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. E diz a Bíblia que de repente ali os fariseus começaram a se revoltar contra Jesus. Hoje não é dia de curar. E se revoltaram com ele. E aí Jesus falou assim: por que motivo não devia pôr em liberdade essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Lucas 13:16. Por que motivo não devia pôr em liberdade essa filha de Abraão? E se nós olharmos lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, capítulo 3 melhor, ali fala que os filhos de Abraão são os da fé, é aqueles que creem. Se você crê, você é filho de Abraão. E aquela mulher, ela estava na igreja, e Jesus falou que era a filha de quem? De Abraão, filha da fé, acreditava, mas ela estava debaixo de uma opressão, ela estava oprimida. Existem muitos cristãos que estão oprimidos. Jesus veio pôr em liberdade todo aquele que está oprimido. Muitas vezes a pessoa está oprimida no olhar, no falar, no pensar. A pessoa talvez está até dentro da igreja, mas o pensamento dela está rodando em muitos lugares ao mesmo tempo. O diabo consegue desviar a mente dela para lá e para cá. Ela não consegue segurar a mente dela na palavra que ela está ouvindo. Ela pega a Bíblia para ler, ela não consegue entender o que ela lê. Meu amado, isso é opressão. Jesus veio pôr em liberdade a todos os oprimidos. Essa é a promessa dele. Esse é o pensamento de Deus. Deus pensa assim a meu respeito. Deus pensa assim a seu respeito, meu amado.
É desse jeito que Ele pensa. E Ele quer o melhor para a nossa vida. Mas é preciso cada um querer receber o melhor dEle. Queira receber o melhor dEle para a sua vida. Porque você vai ver, grandes coisas vão acontecer na sua vida. No livro de Salmos, no capítulo 146, verso 7. Ali diz a Bíblia: o Senhor liberta os encarcerados. O Senhor liberta os encarcerados. Não importa que tipo de prisão que a pessoa esteja, mas o que importa é eu saber que a Bíblia fala, afirma, que é o Senhor que me liberta. É Ele que me tira de qualquer tipo de opressão. Quantos cristãos estão oprimidos pela inveja, pela cobiça? Quantos que estão pela ganância? Quantos cristãos gananciosos que tem? Jesus, Ele veio pôr em liberdade, Ele veio transformar a vida do ser humano, mas eu preciso reconhecer diante do Senhor, essa vida não é para mim mais, eu não quero isso mais. A Bíblia fala no livro de Coríntios, se alguém está na criança, se alguém está em Cristo, é nova criatura, meus amados. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Se eu estou em Cristo, eu preciso olhar em que área que eu estou sendo oprimido, e nessa área que eu estou sendo oprimido, eu preciso buscar libertação para a minha vida. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de chegar e falar: pastor, ora por mim, porque eu estou oprimido nessa área. Não tenha vergonha, meu amado. Buscar libertação, busque para a sua vida, porque ela é importante para a sua vida, e para o crescimento do reino de Deus, porque através da sua libertação, você vai ver que você vai ajudar outras pessoas a buscarem também a libertação para a sua vida, amém? Não entregue os pontos, mas lute e busque isso para a sua vida, amém? Terceiro e último, descobrindo o pensamento do Senhor. Terceiro pensamento do Senhor para a minha vida, para a sua vida, é o pensamento que Ele deseja para cada um de nós, transformação de vida, que está muito ligado com o segundo ponto que eu falei, libertação das opressões, transformação de vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida transformada, que toda aquela mesmice que a gente vem vivendo, ano após ano, dia após dia, Deus quer tirar isso de nós. Deus quer tirar da nossa vida, Deus quer transformar a nossa vida, e quer manifestar o poder dEle na nossa vida, uma grande ação do Espírito Santo, nos levando a viver uma comunhão mais profunda com Ele, transformação de vida. Nós vemos isso na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 8, diz a palavra que ali Jesus, Ele se depara com uma mulher adúltera, e aquela mulher adúltera que estava ali, diante do Senhor, diz a palavra que ela estava sendo julgada pela multidão que havia ali, e Jesus, Ele chega ali, e alguém pergunta: Senhor, na lei de Moisés, Moisés mandou que tais mulheres que fosse apanhada como essa, era para ser apedrejada, e o que o Senhor disse? E aí diz a Bíblia lá no capítulo 8, Jesus falou: olha, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí a palavra fala que Jesus, Ele começa a escrever no chão, e segundo os teólogos, diz que Jesus, Ele começou a escrever o pecado de cada pessoa que estava ali. Eles estavam olhando o pecado da mulher, mas eles não estavam olhando que também eles eram pecador, porque para Deus, adulterar, falar mal, falar mentira, é o mesmo pecado. Para Deus não tem diferença. E Jesus começou a olhar e começou a observar o que estava ali no meio daquela multidão, e aí Jesus, Ele olha e Ele fala: aquele que estiver sem pecado, lance a primeira pedra. E diz a Bíblia que todos foram deixando Jesus e aquela mulher, e de repente Jesus e a mulher ficou ali sozinho. E Jesus olha no versículo 11, Ele olhou para aquela mulher e fala assim: mulher,
onde estão os teus acusadores? E ela olha para Jesus: Senhor, ninguém me condenou. E aí Jesus disse para aquela mulher, Jesus ali, ele fala para ela uma coisa importante: vais e não peques mais. Veja bem, meus amados, isso é transformação de vida. Até aquele momento todos olharam para aquela mulher como adúltera, uma mulher condenada à morte. Mas no momento que ela teve um encontro com o Senhor, ela teve uma nova vida, ela teve uma chance de viver. E Jesus falou: olha, agora eu digo para você, não peques mais. Meus amados irmãos, leva a sério a sua vida cristã. Não leve uma vida cristã de brincadeira não, tá? Leve ela a sério. Porque o diabo, ele não brinca com ninguém não. E uma vez que a pessoa conhece a verdade, e se ela não levar a sério a palavra de Deus, a própria palavra diz que o estado daquela pessoa só vai piorando. Então leva a sério o que você conhece. E a Bíblia diz o seguinte: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero dizer isso para você, meu amado, que está aqui nessa noite: guarde a sua fé, guarde a sua comunhão, guarde o seu tempo devocional que você tem com o Senhor, porque o diabo está querendo tirar de você e substituir com outras coisas. E se você não cuidar disso, você perde. Por isso que a Bíblia diz: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, é pensamento de paz. Diz aqui no versículo 14, que nós temos lido aqui no texto de Jeremias, ele diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus irmãos, o que a Bíblia fala? Deus está dizendo: farei mudar a vossa sorte. Deus, é Ele que está dizendo, Ele está falando: eu vou fazer mudar a sorte de vocês. Se até hoje a nossa vida foi uma vida frustrada, uma vida derrotada, uma vida de sofrimento, Deus está dizendo a sua palavra: eu vou fazer mudar a vida, eu vou fazer mudar a sorte. Creia, meu amado, para você poder ver isso acontecer na sua vida. Porque se nós não acreditarmos na palavra do Senhor, nós nunca vamos experimentar isso na nossa vida. Mas no momento que eu passo a crer, isso vai se tornar real na minha vida. Amém? Isso vai acontecer na minha vida. É o propósito, é o plano de Deus. Deus, Ele pensa a meu respeito desse jeito. Ele está pensando: eu quero mudar a sua sorte, eu quero mudar a sua vida. Talvez a nossa vida até hoje só foi de sofrimento, e o diabo dá seguramente das pessoas para pensar só no sofrimento, mas começa a pensar agora nas vitórias que o Senhor tem deixado escrito na sua palavra, na sua vida. Eu vou fazer mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar isso que está te prendendo, que está te machucando. Deus está dizendo: eu vou fazer. E a Bíblia fala: agindo eu, quem impedirá? Quando o Senhor age, nada pode impedir. Não é homem, não é nada nesse mundo que pode impedir o agir do Senhor. Por isso eu quero convidar você, meu amado, a você fazer parte desse grupo do Senhor, tá? Para você fazer parte desse grupo do Senhor, deixar Deus mudar a sua sorte, para que a sua vida seja mudada, para que todos possam olhar e possam dizer: aquela pessoa está com a vida mudada. Até ontem eu conheci, ele foi assim, mas agora ele é diferente. Olha as atitudes dele, olha como ele fala, olha como ele age, olha os negócios dele, como está mudando. Deus está dizendo: eu vou fazer mudar a sua sorte. Amém, irmãos? Deus diz: eu vou fazer. Mas para isso acontecer, é preciso eu acreditar. Senhor, eu acredito e eu recebo para a minha vida. Amém? E quando nós recebemos, Deus vai fazer. Romanos 12, 1 e 2 diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele fala no versículo 2: e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Esse é o propósito de Deus. Deus quer que você experimente qual é a boa e agradável vontade dele para a sua vida, para a minha vida. Mas ele diz, olha, Paulo fala assim, não conforme com este século. O que nós vivemos neste século? Um esfriamento que está passando no meio do povo cristão. Não vão se conformar com isso não. Vamos buscar o Senhor e vai dizer, Senhor, eu não me conformo com isso. Muitas vezes eu tenho dito para Deus, Senhor, eu ando inconformado. Eu não estou conformando com essas coisas não. Eu quero, Senhor, que o Senhor muda. Eu tenho olhado muitas coisas e tenho falado, Senhor, eu não aceito esse tipo de coisa. Nós não podemos conformar, meus amados, mas nós devemos lutar. Primeira coisa diz a Bíblia, para que nós tenhamos uma mente renovada. O poder de Deus vai agir na nossa vida primeiramente para mudar os nossos pensamentos, que muitas vezes a nossa mente está tão parada só no sofrimento, né? Eu sou um perdedor mesmo, a vida inteira eu só perdi, eu nunca ganhei, a minha vida não é uma vida de sucesso, nem na minha vida profissional, nem familiar, não é uma vida sempre derrotada, na igreja muito menos. Isso é pensamento que o diabo lança na nossa mente. Vamos ter uma mente agora transformada pelo poder de Deus. Deus transforma a minha mente, Deus muda os meus pensamentos, e Ele diz, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz. Mas começa a pedir ao Senhor, Senhor, muda a minha mente, muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de agir, Senhor. Deus vai trabalhar e Deus vai mudar. Ele diz, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Ele quer mudar. Fecha os teus olhos, vamos orar. Se você pudesse colocar de pé, se coloque agora na presença do Senhor, com os teus olhos fechados, pensa um pouquinho como está a sua sorte, a sua vida. Você está vivendo uma vida abundante? Você está vivendo debaixo da graça do Senhor? Talvez nessa noite o Senhor tenha trabalhado no seu coração e tem falado para você profundamente. Deus quer mudar a sua sorte, meu amado. Deus quer mudar a sua vida. Talvez há pessoas aqui nesta noite que gostaria de receber uma oração. Talvez no seu coração você está sofrendo. Até hoje a sua vida só foi uma vida frustrada, de derrota, de sofrimento. Deus nesta noite quer mudar a sua sorte, meu amado. Deus quer mudar. Se você se encontra desse jeito, se você quiser dar um passo de fé e receber uma oração, dê um passo de fé, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Não se envergonhe não pense o que as pessoas vão pensar de mim se eu for lá. Deus quer mudar a nossa sorte. A palavra do Senhor diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Não seja de ânimo dobre. Pessoas sem decisão na vida. Talvez você está lutando aí, aonde você está, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Isso é ânimo dobre. Limpa o seu coração nessa noite. Toma uma decisão, eu vou buscar, porque eu quero que Deus mude a minha sorte, eu quero que Deus mude a minha vida familiar, a minha vida profissional. Eu quero que Deus mude, eu quero que Deus age.
Pai, eu te adoro porque o Senhor está aqui. Tu estás aqui neste lugar, Senhor. E aqui, Senhor, há o teu mover nesta noite. Há o teu agir, Senhor. E eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor vai mudar a sorte de pessoas. O Senhor vai mudar a vida de pessoas. Vidas que estão sofrendo, que estão padecendo. O Senhor disse na palavra: o Senhor vai mudar. O Senhor que vai fazer. E eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer isso nessa noite, Pai. Aleluias. Mas ainda é Faz isso, Deus. Em nome do Senhor. se comparado ao que Coloca, meu amado, agora diante do Senhor a área que você gostaria que fosse mudada. apenas servo. E diz para o Senhor: Senhor, é nessa área que eu quero ser mudado. Lembre hoje quando o ministro de louvor ele disse que o cego ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode gritar pelo socorro do Senhor, diz: Senhor, socorre-me, me ajuda, muda a minha sorte, Senhor. Oh, Pai, exaltadas o teu nome, Senhor. Aleluia, bendito és o Senhor. Te adoramos, Pai. Aleluia. Eu quero convidar os obreiros para nós estarmos orando com esses irmãos, com imposição de mãos. A palavra diz que a oração da fé salvará o enfermo. Pois prazer maior não há. Aleluia, Pai. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei. Sem comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias.
encher este lugar. Jesus, teu abraço queremos sentir. Vem encher este lugar. Jesus, teu abraço queremos sentir. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, Vamos se colocar de pé, meus amados. nasce em mim, Vamos estar glorificando, adorando o Senhor. nasce em mim, salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva minha vida. Nasce em mim, salva minha vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nessa noite nos visitou com a tua graça, com o teu amor e com a tua paz. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens ouvido as nossas orações. As nossas orações têm subido à tua presença e o Senhor tem recebido elas. Muito obrigado, Jesus, por cada vida que o Senhor trouxe hoje à noite aqui, para podermos adorar o Senhor e glorificarmos o Senhor. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é fiel para cumprir toda a palavra que o Senhor tem dito. Muito obrigado. Amém, Senhor.